A promessa que supera o impossível, a jornada de Sara e Abraão. Hoje, quero te convidar a caminhar por uma história que atravessa o tempo, mas ainda fala profundamente ao nosso coração. Uma história de fé, de espera, de dor e de promessa. A história de Sara e Abraão. Tudo começa em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, estruturada, com raízes profundas. Ali vivia Abrão, com sua esposa Sarai. Viviam uma vida estável, até que de repente Deus aparece a Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pense nisso por um momento. Você largaria tudo o que conhece, tudo o que construiu, por uma direção divina que nem sequer revela o destino final? Abrão não recebe um mapa. Ele recebe uma promessa e obedece. Ele parte, e com ele sua esposa Sarai, sem filhos, sem herdeiros, mas com um chamado no coração. A jornada é longa, cheia de incertezas, mas no caminho Deus faz uma promessa ainda maior: farei de ti uma grande nação. Mas como? Abrão e Sarai já são avançados em idade, e Sarai é estéril. Quantas vezes Deus fala algo grandioso a nós, mas tudo o que vemos ao redor parece contradizer completamente o que ouvimos. A realidade não colabora. O tempo passa. O milagre não chega. A dúvida bate. A esperança enfraquece. E foi o que aconteceu. 10 anos se passaram desde que Deus prometeu. 10 longos anos. E nada. Nenhum filho. Nenhum sinal. Apenas o eco de uma promessa antiga. Então Sarai decide fazer o que muitos de nós fazemos quando sentimos que Deus está demorando. Tenta ajudar. Ela diz a Abrão: toma a minha serva, Agar. Talvez por ela eu tenha filhos. Eles tomam a decisão. Agar engravida. Nasce Ismael. E junto com ele, nascem também o ciúme, o conflito, a dor. Às vezes, nossos atalhos nos custam caro. Quando tomamos decisões movidos pela ansiedade, acabamos criando problemas que Deus nunca planejou. Ele quer que confiemos, mas confiar exige esperar, e esperar exige fé. Anos se passam. Deus volta a falar com Abrão. Agora ele tem 99 anos, Sarai 89. O tempo humano já desistiu deles, mas Deus ainda está escrevendo a história. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e de Sarai para Sara, princesa. E então reafirma a promessa: Sara te dará um filho. Abraão ri. Sara ouve escondida e também ri. Um riso de incredulidade, de dor, talvez até de zombaria. Afinal, como alguém com quase 90 anos poderia ser mãe? Mas Deus responde com uma pergunta que deve ecoar em todos nós até hoje. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Será? Quando olhamos para nossos sonhos mortos, para nossos planos fracassados, para aquilo que parece não ter mais conserto, será que ainda acreditamos que Deus pode fazer o impossível? E então, o impossível acontece. Sara engravida e dá à luz um filho, um menino. O filho da promessa, o milagre, o impossível tornado realidade, e ela o chama de Isaque, que significa riso. Sim, aquele riso que antes era de dúvida, agora é de alegria. Ela mesma diz: Deus me deu motivo de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. O que isso nos ensina? Que Deus não esquece, que o tempo dele não falha. Que mesmo quando erramos, mesmo quando duvidamos, ele continua sendo fiel. Abraão cometeu erros. Sara vacilou. Eles tentaram apressar os planos, mas Deus não os rejeitou. Ele manteve sua promessa. E talvez agora, olhando para a sua própria vida, você perceba que está em uma dessas fases. Talvez você esteja no início da jornada, sentindo o chamado de Deus para sair da sua zona de conforto. Ou talvez esteja no meio da espera, cansado, frustrado, com medo de que a promessa nunca se cumpra. Ou, quem sabe, você tomou decisões precipitadas, tentou fazer do seu jeito e agora lida com as consequências. Independente de onde você esteja, a história de Sara e Abraão te lembra.
A promessa de Deus não morre com o tempo. Ela vive, porque é sustentada por um Deus que não falha. Você consegue crer novamente? Consegue colocar a sua realidade diante de Deus e declarar, mesmo que tudo diga não, eu ainda creio que tu podes fazer? A história de Sara e Abraão não é só sobre um casal idoso que teve um filho. É sobre fé em meio ao impossível. Sobre confiar quando não se vê nada. Sobre esperar quando tudo parece perdido. E sobre rir de alegria no tempo certo, quando Deus faz o milagre acontecer. Então hoje, guarde essa pergunta com você. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E responda com fé. Nada é difícil para o meu Deus.